Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula. Eu espero que vocês estejam animados para essa aula. É, Matemática 5, hoje. Eu vou estar deixando um teste para vocês, e aí eu vou deixar bem programado e deixar aqui escrito para vocês na descrição da aula o horário que esse teste vai ocorrer. Vocês farão esse teste em um horário específico, ele só vai estar aberto naquele horário. Então, uma vez que você inicia o teste, você precisa finalizá-lo naquele horário que o teste vai estar disponível. Vai englobar só o assunto de matemática 5. Será um teste somente de 8 questões, tá bom? Espero que vocês estejam gostando das aulas. Eu acho que em algum local dessa tela eu vou estar colocando aqui a reação do Daniel, né? De tão entusiasmado que ele está com essas aulas que ele chama de EAD. Com as nossas aulas remotas, é, aula 8 de matemática 5, tá bom? Vai ser sobre multiplicação e divisão de arcos. Especificamente, a gente vai falar de arcos duplos e arcos metade. Vamos começar com arcos duplos com o seno de 2x. Bom, o seno de 2x a gente pode encarar como sendo uma soma. Por exemplo, isso aqui pode ser o seno de x mais x, tá certo? Uma vez que isso aqui seja o seno de x mais x, eu posso aplicar a fórmula da adição de arcos, que é justamente o seno de x vezes o cosseno de x, eu só estou trocando o a e o b por x, tá bom? Mais o cosseno de x vezes o seno de x. Muita atenção que esses dois produtos são iguais. Cosseno de x vezes seno de x é a mesma coisa que seno de x vezes cosseno de x. Então, a gente pode substituir isso daqui pelo seguinte. O seno de 2x é igual a... Se tratando de termos iguais, se tratando de termos semelhantes, a gente pode somar esses termos. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Essa é a primeira fórmula de hoje que vocês precisam aprender para ajudar nas resoluções de algumas questões. É provável que nos exercícios da aula anterior você já tenha precisado dessas fórmulas. O que acontece é que, como tudo aqui é revisão, a apostila ela não leva em consideração os assuntos que ainda virão na sequência. Ela leva em consideração que você já viu todo esse conteúdo no primeiro e no segundo ano, tá certo? Então, ela pode colocar questões que possa até exigir os assuntos que virão nas próximas aulas. Então, o seno de 2x pode ser substituído pelo seno por 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, quando você não conhece o seno de um determinado ângulo, mas você conhece para a metade dele, você pode substituir nessa fórmula aqui. Ou seja, a primeira fórmula, então, é essa. Agora a gente vai falar do cosseno de 2x. Veja bem, aqui para cosseno eu vou colocar 3 fórmulas, tá bom? A gente vai ter 3 fórmulas para associar ao cosseno de 2x. Do mesmo jeito que a gente fez com o seno, a gente vai fazer com o cosseno. O cosseno de 2x eu posso trocar por cosseno de x mais x. E aí, se a gente utilizar a fórmula de adição de arcos, o que a gente vai ter é o cosseno de x vezes o cosseno de x, menos, né? Porque no cosseno a gente usa o sinal contrário, o seno de x vezes o seno de x. Bom, cosseno de x vezes cosseno de x, a gente sabe que isso vai dar para a gente cosseno de x vezes cosseno de x equivale a cosseno ao quadrado de x. Menos seno de x vezes seno de x, a gente vai ter seno ao quadrado de x. Essa é a primeira fórmula que a gente vai ter para cosseno de 2x. Cosseno de 2x pode ser trocado por isso daqui. Bom, ainda vou colocar mais 2 fórmulas para cosseno. E para isso, eu vou me valer de uma fórmula que vocês já conhecem, que é a relação fundamental. Vou botar ela como observação aqui, ó. A gente sabe que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se a gente, por um acaso, quiser isolar
o seno ao quadrado de x ou o cosseno ao quadrado de x, tanto faz, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, a gente vai ter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. É a primeira informação que a gente pode ter se a gente isolar o seno. Então, a gente vai se valer dessa fórmula aqui, tá certo? Posso isolar o seno e eu também posso isolar o cosseno. Isso aqui poderia ficar assim ainda, ó. Poderia deixar o cosseno desse lado, né? No primeiro membro e passar o seno para o outro lado. Eu teria 1 menos o seno ao quadrado de x. Posso me valer dessas duas expressões aqui para escrever uma nova fórmula para o cosseno. É o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Bom, pela fórmula 2, então, a gente já sabe que o cosseno de 2x pode ser trocado por cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. E aí eu posso pegar esse seno ao quadrado de x e trocar. Eu posso pegar o seno ao quadrado de x e trocá-lo por cosseno ao quadrado de x menos, agora eu vou fazer uma troca. Seno ao quadrado de x, eu vou trocar por 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Fiz uma troca, tá bom? Tudo isso daqui é a mesma coisa que seno ao quadrado de x. Onde é que está isso? E isso está justamente aqui, no que eu escrevi de verde lá para vocês. Certo? Está nessas duas expressões. Eu tirei o seno ao quadrado de x e coloquei isso daqui no lugar. Me valia aqui da relação fundamental. Então, a gente vai continuar agora. Fazendo a regra de sinal aqui para tirar esse parêntese, o que a gente vai ter é o seguinte, que o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x são termos semelhantes, eu posso juntar. Então, o que eu vou ter aqui, o cosseno de 2x, ele será igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Essa é a segunda fórmula que a gente vai ter para cosseno de 2x. Tá bom? Eu só fiz uma substituição. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, mais uma vez, para cosseno de 2x. Só que no lugar de eu substituir o seno, como eu fiz aqui, eu vou substituir o cosseno, tá certo? Pelaquela expressão lá que eu fiz de verde. Então, a gente vai ter o seguinte. Sabemos que cosseno de 2x, lá pela fórmula 2, é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição bem aqui, ó. Eu vou tirar cosseno ao quadrado de x e vou colocar aquela expressão lá que eu isolei de verde, ó. No lugar de cosseno ao quadrado de x, eu vou botar 1 menos o seno ao quadrado de x. Então, vai ficar o seguinte. Eu vou ter... Vou mudar aqui a cor, voltar para a cor verde. Eu vou ter aqui... para a cor vermelha. Eu vou ter o seguinte... 1 menos o seno ao quadrado de x, ó, porque eu estou substituindo o cosseno ao quadrado de x por isso, menos o seno ao quadrado de x. Então, o que é que a gente vai ter aqui? O que é que vai restar para a gente? Bom, cosseno de 2x será 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ó, sinais iguais, a gente soma e repete sinal. Então, cosseno de 2x também pode ser escrito como 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Essa é uma outra forma da gente escrever o cosseno de 2x. Certo? Vamos então agora para a tangente de 2x.
Lá do arco duplo, o que é que a gente sabe? A gente sabe que eu posso trocar tangente de 2x por x mais x. E aplicando a fórmula que a gente viu na aula passada, eu vou ter a tangente de x mais a tangente de x, tudo isso sobre 1 menos a tangente de x vezes a tangente de x. Então, daqui vai sobrar o seguinte para a gente. 2 tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. E assim vai ficar a fórmula para a tangente. Tangente de 2x é 2 tangente de x sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. É interessante você saber chegar na fórmula desse jeito, porque se você esquece, você lembrando da fórmula da adição de arcos, você consegue encontrar a fórmula para arcos duplos, tá certo? Aqui para arco metade, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o cosseno de x sobre 2 pode ser mais ou menos, tá certo? A raiz de 1 mais o cosseno de x sobre 2. E para o seno, deixa eu circular logo essa fórmula aqui. Lá não, né? Botar um retângulo em torno dela. Então, vamos para o seno agora. Para o seno, a gente vai ter mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Certo? Essas duas fórmulas aqui, elas derivam da fórmula anterior, das duas fórmulas anteriores que a gente já viu, que a gente acabou de ver, tá bom? Eu vou demonstrar uma delas e aí, a partir disso, você compreende como é que foi feita a outra, tá bom? Como é que foi demonstrada a outra. Veja só, a gente viu que cosseno de 2x pode ser trocado por 1 menos 2 seno ao quadrado de x, que foi a última fórmula que eu coloquei ali, tá certo? Eu vou trocar x por a aqui, para que a gente possa, no final, trabalhar com x. Então, a gente sabe que cosseno de 2a pode ser trocado por isso daqui. Bom, eu posso dizer, então, que 2a é igual a x. Logo, eu posso dizer que a é igual a x sobre 2. Posso dizer que a é igual a x sobre 2. Então, vamos pegar lá a fórmula e trocar, tá bom? O que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o cosseno de 2 vezes x sobre 2 é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2. Só que esse 2 com esse 2 cancela. O que é que a gente vai ter? Cosseno de x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x sobre 2. E aí eu posso passar o 1 para o outro lado, ou trocar de lado o cosseno, tá certo? E o seno, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou pegar isso e vou passar para esse lado, para o primeiro membro, e o cosseno eu vou passar para o segundo membro. Eu vou ter 2 seno ao quadrado de x sobre 2. Isso aqui é igual a... Ficou positivo, veja que ele estava negativo, quando ele passou para o outro lado ele ficou positivo. Isso é igual a 1 menos o cosseno de x. Veja que o cosseno de x estava positivo, quando passou para o outro lado ficou negativo. Como esse 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aí, ele passando para o outro lado dividindo, a gente vai ter o seguinte. Seno ao quadrado de x sobre 2 é 1 menos o cosseno de x sobre 2. Bom, e aí o que é que vai acontecer? Eu vou tirar a raiz quadrada aqui. Se eu tirar a raiz quadrada aqui, eu vou ficar com seno de x sobre 2
é igual a mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno de x, isso, 2. Que foi essa segunda fórmula que eu acabei de colocar para vocês. Bom, essa fórmula está bem aqui, ó, 1 menos o cosseno de x sobre 2 para seno de x sobre 2. Para a primeira fórmula, acontece a mesma coisa. Para a primeira fórmula, é só fazer a troca de 2 cosseno ao quadrado de x mais 1. Tá bom? É só fazer a troca por essa fórmula aqui. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Eu usei essa fórmula e, através dela, eu consegui deduzir essa fórmula aqui. Interessa que você saiba decorado, mas é importante a gente saber deduzir, porque quando a gente esquece, a gente consegue chegar na fórmula, tá bom? E, por último, a gente vai ter a tangente de x sobre 2. Bom, eu vou usar a fórmula da tangente. A gente pode utilizar a fórmula da tangente para chegar nesse resultado aqui. Ou a gente pode utilizar essas duas fórmulas anteriores que a gente chegou. Porque o que é a tangente? A tangente de x sobre 2 é o mesmo que o seno de x sobre 2 sobre o cosseno de x sobre 2. O seno de x sobre 2, a gente já sabe quanto é que vale. Vale mais ou menos isso daqui. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. A gente vai ter 1 menos o cosseno de x sobre 2 sobre raiz 1 mais cosseno de x sobre 2. A gente viu radiciação, e quando a gente viu radiciação, a gente viu que a gente pode dividir radicais que possuem mesmo índice, ou a gente pode escrever isso como sendo um único radical. Então, se eu escrever isso daqui como sendo um único radical, eu vou ter a raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2 sobre 1 menos cosseno de x sobre 2. E aí a gente pode cancelar os dois aqui no denominador. O que vai sobrar para a gente, então, é que a tangente de x sobre 2 é o mesmo que a raiz, certo? De 1 mais cosseno de x sobre 1 menos cosseno de x. Tá bom? É claro que como a gente vai se valer do mais ou menos aqui no início da raiz, certo? Que a gente sabe que o seno pode ser positivo ou negativo. Então, a gente vai botar o mais ou menos aqui na frente também. E essa é a fórmula para o arco metade da tangente, para a tangente de x sobre 2. Agora que a gente viu as fórmulas, tá certo? E a gente já sabe também as fórmulas para adição de arcos, a gente vai utilizar essas fórmulas aqui para responder as questões do exercício de fixação. Tá bom? É interessante você anotar isso daqui no seu caderno, as fórmulas sempre ao lado, para quando eu estiver resolvendo as questões, você não tenha tanta dificuldade, para você possa acompanhar, você possa saber da onde é que eu estou tirando as fórmulas, tá certo? Então, a gente vai continuar fazendo as resoluções dos exercícios e vamos lá. Primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: no centro de uma praça, cujo formato é circular, existe um monumento M. Em suas margens T e S estão localizados 2 postes de iluminação, distantes 1 decâmetro do monumento. Esses são os postes, e eles estão distantes 1 decâmetro do monumento. 1 decâmetro aqui equivale a 10 metros, tá bom? Um observador em P observa sob um ângulo θ conforme mostra a figura. Então, bem aqui a gente tem o observador olhando para a praça e aí ele consegue visualizar os postes e esse monumento aqui no centro da praça. Tá bom? Ele visualiza os postes e o monumento no centro da praça. O que acontece? A tangente de θ, dado que a distância do observador ao monumento é de 3 metros. Ou seja, essa distância aqui
é de 3 metros. A gente tem um problema nessa questão aqui, tá bom? 3 metros. Ele está dizendo que essa distância aqui é 1 decâmetro, e 1 decâmetro é 10 metros. Como o meu triângulo é retângulo, eu vou ter uma hipotenusa menor que um cateto. Então, tem um erro de digitação nessa questão aqui, tá bom? Não é 10, não é 1 decâmetro, tem que ser 1 metro. Então, aqui será 1 metro, e aqui também 1 metro, vocês consertem aí. Bom, o que eu faço, quando eu traço essa reta vermelha aqui, eu divido o ângulo θ ao meio. Ou seja, o que eu vou ter aqui, nesse caso, é esse ângulo que eu estou pintando de azul, ele vale θ sobre 2. Certo? Ele vale θ sobre 2. Então, eu vou ter que me valer de um único triângulo para conseguir achar a tangente de θ. Porque eu não vou ter a tangente de θ com o triângulo retângulo que eu vou desenhar aqui. Eu vou desenhar aqui o triângulo retângulo, certo? E aí eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, e aqui está o meu ângulo que representa θ sobre 2. A hipotenusa, eu já anotei aí, é a distância do observador até o monumento, vale 3. Aqui é o ponto P, aqui é o ponto M, e aqui é o poste. Eu sei que daqui para cá vale 1. Então, eu posso achar a tangente de θ sobre 2. A tangente de θ sobre 2 é o cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente. Eu não sei quanto é que vale o cateto adjacente. Preciso descobrir quanto vale o cateto adjacente. Eu vou chamar ele de y. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui para que a gente possa achar o y. Tá bom? Y ao quadrado é igual a... Opa, y ao quadrado não, porque y não é a hipotenusa. 3 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado. 9 é igual a 1 mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado, que dá 9 menos 1, vamos ter que y ao quadrado é igual a 8. Daí, a gente vai concluir o seguinte. A gente vai concluir que y é igual a mais ou menos a raiz de 8. Como a gente está trabalhando com um triângulo, os ângulos não passam de 90, a resposta é positiva. Raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. Pronto. Agora a gente pode continuar a fazer isso daqui. O que é a tangente de θ? A tangente de θ sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, que a gente não tinha e utilizou Pitágoras para encontrar, que é 2 raiz de 2. Eu posso racionalizar isso agora ou posso racionalizar depois. Racionalizando, multiplicando embaixo e em cima pelo mesmo radical de baixo, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 vezes 2. Vamos ter aqui raiz de 2 sobre 4. Lembrando que isso aqui que a gente achou é a tangente de θ sobre 2. E eu não quero a tangente de θ sobre 2. Eu quero saber quanto é que vale a tangente de θ, tá certo? Essa é a minha intenção, saber quanto é que vale a tangente de θ. Muito bem. Mas essa informação vai ser importante para a gente. Nós vamos utilizar aqui. Tangente de θ, que é o que eu estou atrás, pode ser trocado por tangente de θ sobre 2 mais tangente de θ sobre 2. A metade com a metade forma o inteiro. Logo, se a gente colocar aqui na fórmula da adição de arcos, isso é tangente de θ sobre 2 mais tangente de θ sobre 2 sobre 1 menos tangente de θ sobre 2 vezes tangente de θ sobre 2. E a gente sabe quanto é que vale a tangente de θ sobre 2. A gente acabou de achar utilizando a metade da figura, utilizando só um triângulo retângulo. Está aqui em cima o valor da tangente de θ sobre 2. Então, a gente vai só substituir aqui. Logo, a tangente de θ ela será
raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 sobre 1 menos raiz de 2 sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 4. Aqui em cima, como o denominador é o mesmo, a gente pode trocar, a gente pode somar logo. Vai ficar 2 raiz de 2 sobre 4. Embaixo, a gente vai botar 1 menos. Uma raiz vezes ela mesma dá o próprio número de dentro. Vai dar 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 4 vezes 4 é 16. Daqui, a gente pode ter o seguinte. Pode ter tangente de θ igual a... Posso simplificar aqui em cima, ó, por 2 e por 2. Vai ficar a raiz de 2 sobre 2 sobre... Certo? Posso botar 16 menos 2 sobre 16. Vou ter aqui raiz de 2 sobre 2 sobre 14 sobre 16. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O que a gente vai ter aqui é que eu posso simplificar isso aqui por 2 e isso aqui por 2. Vamos ter raiz de 2 sobre 2 vezes 8 sobre 7. E eu ainda posso fazer essa divisão aqui, ó, 8 dividido por 2, que dá 4. Logo, eu vou ter 4 raiz de 2 sobre 7. Esse é o valor da tangente de θ. A gente vai voltar para analisar os itens. 4 raiz de 2 sobre 7, que foi a resposta que a gente encontrou, está aqui no item C. 4 raiz de 2 sobre 7. Vocês consertem esse erro de digitação da questão, tá certo? Para que a questão exista, para que o triângulo exista, para que a questão esteja correta, é necessário que não seja um decâmetro, e sim 1 metro, porque o cateto não pode ser maior que a hipotenusa. Bom, vamos agora para a segunda questão. Bom, vejamos aqui a questão 2. Eu já desenhei a figura para ficar mais prático para a gente. Diz assim: uma embalagem em forma de prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Tá aqui a pizza tangenciando as faces do prisma, tá certo? A caixa da pizza em si é o prisma. Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão, certo? Razão é fração, tá certo? A razão, ou seja, a fração entre a medida do raio da pizza e a medida da aresta da base do prisma é igual a... É interessante que quando você lê uma questão, você saiba exatamente o que é que responde ela e deixa essa informação guardada. Por exemplo, o enunciado está dizendo que o que responde essa questão é você fazer uma fração, é você fazer uma razão entre quem? Entre o raio da pizza e a aresta da base. Ou seja, se eu chamar a aresta da base de A e o raio da pizza de R, o que vai responder essa questão é a gente fazer a fração R sobre A. Fazer a fração R sobre A é o que vai responder essa questão aqui. A razão, fração é a mesma coisa. Então, vamos olhar para cá. Bom, fiz aqui o esboço do que representaria a situação. O que a gente tem é que daqui para cá, até o centro, tá bom? A gente vai ter o raio da circunferência. Vou fazer isso aqui mais reto. A gente vai ter o raio da circunferência, tá bom? Daqui para cá eu não sei quanto é que vale. E eu sei que isso daqui é a metade da aresta. Eu vou chamar de A sobre 2. Aqui é a metade da aresta, tá bom? Eu vou chamar de A sobre 2. Bom, e eu vou me ater a esse triângulo aí, tá bom? Já montei toda a situação e vi que eu vou ter aqui um triângulo retângulo e é nesse triângulo retângulo que eu vou ter que trabalhar.
Bom, primeiro eu vou precisar colocar os ângulos aqui. E aí, vale ressaltar que aqui, o que eu vou traçar aqui de verde, pintar de verde, representa o ângulo central do octógono. E como é que a gente calcula o ângulo central de qualquer polígono? O ângulo central de um polígono é 360 dividido pelo número de lados. Nesse caso, o octógono tem 8 lados, então 360 dividido por 8. Então, o ângulo central aqui é de 45 graus. Bom, como o ângulo central é de 45 graus, eu posso perfeitamente, valendo-se do triângulo maior, descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui. Como esse triângulo aqui, maior, é um triângulo isósceles, o ângulo desse lado aqui vai ser igual ao ângulo desse lado, que eu vou chamar de x. Vamos descobrir quanto é que vale o x, fazendo a soma dos ângulos internos de um triângulo. X mais o ângulo de 45 graus é igual a 180. 2x é igual a 135, que é 180 menos 45. Então, a gente vai ter aqui que o x é igual a 135 graus dividido por 2. Esse é o valor do ângulo que vai ficar ali. Bom, mas a gente vai dividir, vai dar 67,5. Bom, então esse ângulo que fica aqui de vermelho, no triângulo, certo? Ele vai valer 67,5 graus. Eu vou agora focar só nesse triângulo aí. Eu vou focar só no triângulo azul. Eu vou desenhar ele lá embaixo para que fique mais fácil da gente fazer as contas, tá bom? E a gente diminua a quantidade de informações que aparecem aqui. Então, eu vou desenhar o triângulo lá embaixo e colocar todas as informações que eu já coletei sobre esse triângulo. Bom, desenhando o triângulo aqui embaixo, então, a gente vai ter o seguinte. Com as informações que a gente já coletou, a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo de 67,5. Sabe que isso aqui representa o raio da circunferência. E isso aqui é a metade da aresta da base. Eu chamei de A sobre 2. Então, o que é que a gente vai querer? O que é a tangente de 67,5? É o cateto oposto, que é o R, sobre o A sobre 2. Lembrando que o que responde à questão é R sobre A, e não R sobre A sobre 2. Então, a gente vai fazer isso aqui. Ó. A tangente de 67,5 graus é 2R sobre A. Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, tá bom? E aí, a gente vai ter o seguinte. Como eu quero que fique só R sobre A, eu vou passar o 2 para o outro lado. Mas não agora. Eu vou primeiro tentar descobrir quanto é a tangente de 67,5. Vamos aqui embaixo fazer a conta para que a gente possa descobrir quanto vale a tangente de 67,5. Se eu pegar a tangente de 135, que é o dobro de 67,5, o que é que eu vou ter? Eu vou ter tangente de 67,5 mais tangente de 67,5 sobre 1 menos a tangente de 67,5. Lembrando que o 135 ele é um arco simétrico de 45. Se a tangente de 45 é 1, a tangente de 135 é menos 1. Então, menos 1 é igual a 2 vezes a tangente de 67,5, porque são iguais aqui em cima, eu estou somando, sobre 1 menos a tangente de 67,5. Ah, faltou aqui, né? Vezes a tangente de 67,5, né? Esse vezes esse aqui embaixo. Então, a gente vai voltar isso daqui ao quadrado. Fazendo o meio pelos extremos, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui menos 1 mais
a tangente ao quadrado de 67,5 graus. Adriano, por que que ficou mais bem aqui? Porque como eu estou fazendo o produto, menos com menos, mais, tá certo? É igual a 2 tangente de 67,5 graus. Agora eu vou reorganizar isso daqui. Vai ficar assim, ó. Tangente ao quadrado de 67,5 graus, menos, porque eu vou trazer isso aqui para cá, tá bom? 2 vezes a tangente de 67,5 graus, menos 1 é igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau. A gente pode trocar o 67,5 por uma letra, certo? Qualquer, para ficar mais fácil para a gente. Então, continuando aqui, eu vou pegar e dizer que tangente de 67,5, vou botar igual a m, tá bom? Então, a gente vai ter o seguinte, m ao quadrado menos 2m mais 1 é igual a zero. E aí a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara bem aqui. Delta é igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta é igual a 4 mais 4, menos, desculpa, é igual a 4 menos 4. Delta é igual a zero. Então, nosso m vai ser o menos 2, né? Menos 2, mais ou menos zero sobre 2. Bom? Deixa eu ver se eu não anotei uma informação diferente aqui, daqui para cá. Anotei, ó. Por isso que eu tinha colocado mais ali. Porque nas minhas contas tinha dado ali menos 1. Vamos apagar isso aqui. E esse sinal aqui é um sinal de menos, tá? Aqui em cima, ó, menos 1. Então, nosso delta fica assim, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 1. Delta é igual a 4 mais 4, menos com menos é mais, delta é igual a 8. Aplicando Bhaskara para m, a gente vai ter menos b, então vai ficar 2, mais ou menos a raiz de 8 sobre 2 vezes 1, 2. Então, as raízes serão os seguintes. M1 é igual a 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Lembrando que a raiz de 8 eu troquei por 2 raiz de 2. Dividindo tudo por 2, eu vou ter 1 mais raiz de 2. Ou então, como a segunda raiz é só trocar o sinal do meio, então vai ficar 1 menos a raiz de 2. Só que 1 menos a raiz de 2 é negativo, e quando a gente trabalha com triângulos, a gente não vai ter seno, nem cosseno, nem tangente negativo. Então, o que a gente vai usar é essa resposta aqui, ó. Certo? A gente sabe, então, que, voltando para cá, substituindo, porque a gente descobriu o valor de m, bom, se a tangente de 67,5 graus é igual a m, então a tangente de 67,5 graus é 1 mais raiz de 2. Precisamos dessa informação aqui. Ela é essencial para a gente terminar a questão. Veja só. Para terminar a questão, eu preciso colocar o valor da tangente de 67,5 bem aqui. A gente já achou. É 1 mais raiz de 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais raiz de 2 é igual a 2R sobre A. Só que o que responde à questão a gente já viu. Não é 2R sobre A, é R sobre A. É a razão entre o raio e a aresta. Então, eu vou passar esse 2 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 1 mais raiz de 2 sobre 2 é igual a R sobre A. Agora sim a gente tem a resposta. A razão entre o raio e a aresta é 1 mais raiz de 2 sobre 2. A gente vê isso daqui nos itens agora. Mais raiz de 2 sobre 2 é o item C. Bom,
Vamos agora, então, para a terceira questão. Para melhorar as condições de acessibilidade, um shopping de Fortaleza decidiu construir uma rampa, conforme indicado na figura. O comprimento X da rampa em metros pode ser expressado por comprimento horizontal. Tá aqui. Comprimento horizontal X da rampa em metros pode ser expresso por... Bom, aqui a gente já tem aqui desenhado um triângulo retângulo. X é um cateto, 20 é a hipotenusa. Então, se a gente quer achar x, a gente vai ter que usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o x, que é o cateto adjacente, tá bom? Sobre a hipotenusa, que vale 20, isso daqui tem que ser igual ao cosseno de 15. E aí a gente entra num pequeno problema, que a gente não conhece o cosseno de 15. Mas isso daqui é o que responde a questão. Então, a gente vai ter que se valer das fórmulas de arco duplo, tá bom? Para que a gente possa conseguir responder essa questão aqui. Então, veja só. O cosseno de 30 graus pode ser expresso como sendo o cosseno de 15 graus mais 15 graus. E se a gente aplicar a fórmula do cosseno, o que é que a gente vai ter? Ou então, a gente pode fazer melhor. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode pensar na fórmula do arco metade que o cosseno de 15, que é a mesma coisa que 30 sobre 2, é igual a raiz de 1 mais o cosseno de 30 sobre 2, tá certo? Eu estou usando aqui a fórmula do arco metade para o cosseno. O cosseno de x sobre 2 é mais ou menos 1 mais o cosseno de x sobre 2. Essa é a fórmula. Como 15 pode ser expresso como 30 sobre 2, então eu só fiz trocar o x aqui por 30, tá bom? Então, continuando. O cosseno de 15 graus, que é 30 sobre 2, é igual a 1 mais o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Continuando aqui, a gente vai ter, resolvendo aqui o MMC aqui dentro, 2 vezes 1 é 2. Então, a gente vai ter 2 mais raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2 dentro da raiz. Repetindo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, a gente vai ter o seguinte. 2 mais raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Sempre lembrando que tudo isso está dentro da raiz. Continuando, o que a gente vai ter é 2 mais raiz de 3 vezes 1 continua sendo 2 mais raiz de 3. E 2 vezes 2 é 4. Isso aqui será o cosseno de 15 graus. E a gente sabe que a raiz de 4 é 2, então ainda posso simplificar isso aqui. Colocar 2 mais raiz de 3 sobre 2. Então, achamos o cosseno de 15. E o cosseno de 15 é o que a gente precisa para responder a questão. X sobre 20 é igual ao cosseno de 15. Então, vamos lá. Respondendo a questão, x sobre 20 é igual ao cosseno de 15. Logo, x sobre 20 é igual a raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2. 2x é igual a 20 raiz 2 mais raiz de 3. X é igual a 20 raiz 2 mais raiz de 3, tudo isso sobre 2. E 20 dividido por 2 é 10. Então, x é igual a 10 raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Esse é o valor do comprimento horizontal da ponte, da rampa. Então, o item correto
é o item C, 10 raiz 2 mais raiz de 3. Esse aqui é o item correto, certo? Vamos então agora para a questão 4. Eu já deixei desenhado aí o desenho, né, da questão, que é para facilitar e eu ganhar um tempo aqui na hora de fazer as contas com vocês, mas eu só fiz aumentar a figura da questão. A logomarca de uma empresa é formada por duas circunferências tangentes entre si. A maior possui o raio quádruplo do raio da menor. Um designer traçou duas retas tangentes às circunferências na intenção de obter uma informação a respeito do ângulo θ, né, como mostrado aí na figura 2 e no desenho maior que eu fiz. O designer concluiu corretamente que... Então vamos ver o que é que o design vai concluir a respeito desse ângulo θ. Bom, a princípio, a gente vai ter que traçar aqui, em relação a esse ponto, um segmento de reta indo em direção ao centro, certo? Da circunferência maior. E a gente sabe que toda reta tangente forma com o raio da circunferência, tá bom? Forma com o raio da circunferência um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo que vai ser formado aqui é um ângulo de 90 graus. Bom, a gente sabe, segundo a informação, que o raio de uma circunferência é o quádruplo da outra. Significa dizer que, se eu tenho nesse pedaço aqui o raio valendo x, esse pedaço aqui vale 2x, tá certo? E eu ainda posso dizer que esse ângulo aqui que eu vou pintar de verde, que é igual a esse outro ângulo aqui, sei lá, vale alfa, certo? Os dois ângulos valem alfa. E a gente sabe que, por exemplo, se eu quiser achar o cosseno de alfa, ou de θ, é só achar o cosseno de 2α. Se eu quiser achar o seno de θ, é só achar o seno de 2α. Se eu quiser achar a tangente de θ, é só achar a tangente de 2α, certo? Como não aparece tangente ali nos itens, eu nem vou considerar isso aqui. Eu vou considerar só as duas primeiras. Agora eu vou desenhar esse triângulo lá embaixo, tá bom? Eu vou tracejar o triângulo aqui, para a gente saber de qual triângulo se trata. Antes disso, eu vou ligar esses dois pontos aqui. Eu acho que vou precisar só desse triângulo verde. Veja só, se tudo isso daqui vale 2x, aliás, 2x não, né? Porque é o quádruplo. Se tudo isso daqui vale 4x, esse pedacinho menor aqui vale os 4x menos x. Tá dando para compreender? Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil, certo? O que é que eu estou querendo dizer? Deixa eu pegar aqui a borracha. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o raio da circunferência maior é o quádruplo da menor. Se eu disser que o raio da circunferência menor é x, aqui será 4x. Tudo isso aqui vale 4x, tá certo? Só que esse pedacinho aqui vale exatamente x. Logo, o que está sobrando lá, nesse pedaço aqui, está sobrando bem aqui, são os 4x menos x, 3x. O que sobra aqui é o 3x, tá certo? Esse ângulo aqui vai valer o mesmo ângulo alfa. Esse ângulo aqui vai valer o mesmo ângulo alfa. Estou com dois triângulos aqui que são semelhantes. Esse triângulo menor aqui é semelhante ao triângulo maior, tá certo? E é claro, se daqui para cá vale x e daqui para cá vale 4x, tudo isso vale 5x. Vamos desenhar esse triângulo verde aqui lá embaixo, que é para a gente compreender o que eu estou querendo falar, para essa figura não ficar mais cansada do que já está. Veja só.
certo? Foi dado esse triângulo retângulo de verde lá. Um lado ficou sendo 3x, tá bom? O outro lado, que junta o raio da circunferência maior com o raio da circunferência menor, ou seja, que junta o x com o 4x, tudo isso aqui vale 5x. E aí a gente viu também que esse ângulo aqui seria igual ao ângulo alfa, certo? Bom, eu tenho aqui a hipotenusa e o cateto oposto. Eu sei que o cosseno, tá certo? Aliás, cosseno não, né? Porque eu estou com cateto oposto e hipotenusa. Que o seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu sei, então, que o cosseno de alfa é igual a 3 e cosseno. Então, vejamos, desenhando o triângulo lá de cima, vê que eu delimitei de verde, a gente vai ter. Sabe que esse ângulo aqui é de 90. Aqui ficou sendo 3x. A hipotenusa do triângulo foi a junção do raio da circunferência menor com o raio da circunferência maior. Então, tudo isso daqui vale 5x. E esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Vamos voltar para vocês compreenderem o que foi que eu fiz. Veja só, eu estou desenhando esse triângulo aqui, onde esse pedaço aqui vale 3x, que vai ser 4x menos x, certo? O ângulo alfa é o mesmo, porque esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior, ou melhor ainda, porque essas retas são paralelas, então a transversal vai formar com elas o mesmo ângulo. E aí eu já tenho informação suficiente para tentar responder a questão. Veja só, 3x é cateto oposto, 5x é a hipotenusa. Como a gente sabe lá do teorema de Pitágoras, né, dos triângulos 3, 4, 5, a gente já pode supor que esse lado aqui, caso a gente precise dele, vale 4x. Então, continuando, como eu tenho aqui o 3x sendo o cateto oposto, então a gente vai ter que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente tem que o seno de alfa é igual a 3/5. Se eu quisesse achar o cosseno de alfa é o cateto adjacente, 4x, sobre a hipotenusa. Cancelando o x, a gente vai ter que o cosseno de alfa é igual a 4/5. Mas não podemos esquecer que a gente está atrás do ângulo θ. E a gente já deixou claro que o cosseno de θ é o cosseno de 2α e o seno de θ é o seno de 2α. Vamos fazer, então, aqui o cosseno de θ. O cosseno de θ, como o θ é α mais α, vai ser o cosseno de 2α. O cosseno de 2α é o cosseno ao quadrado de α menos o seno ao quadrado de α. O cosseno ao quadrado de α ficará 4/5 ao quadrado menos o seno ao quadrado de α, que a gente já encontrou o seno, foi 3/5. Então, 3/5 ao quadrado, certo? 4/5 ao quadrado é 16/25, menos 9/25. E 16 menos 9 vai dar 7. 7 sobre 25. Ou seja, o cosseno de 2α, ou o cosseno de θ, que é o cosseno de 2α, é 7 sobre 25. Se não tiver o item para o cosseno, a gente vai ver o seno de θ, tá? O cosseno de θ é 7 sobre 25. Se não tiver o item, a gente vai ver o seno de θ. Tá aqui, cosseno de θ igual a 7 sobre 25. Então, a gente nem precisa fazer o seno. Vamos agora
para a quinta e última questão. Seja x maior ou igual a zero e menor ou igual que π sobre 2, ou seja, se é menor ou igual que π sobre 2, então a gente tem aqui um ângulo do primeiro quadrante. Certo? A gente trabalhando com x sendo um ângulo do primeiro quadrante. A gente tem que o cosseno de x mais o seno de x é a raiz de 5 sobre 2. E o seno de x, e o cosseno de x menos o seno de x é a raiz de 3 sobre 2. O valor da tangente de 2x é, ou seja, eu quero saber quanto vale o valor da tangente de 2x. Para que eu consiga resolver isso daqui, eu vou primeiro ter que achar o seno e o cosseno. Então, eu vou aplicar a regra da adição aqui nesse sistema. E o que eu vou ter é 2 cosseno de x é igual a raiz de 5 sobre 2 mais a raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter que 2 cosseno de x é igual a raiz de 5 mais a raiz de 3 sobre 2. Logo, passando esse 2 para o outro lado dividindo, já tem um 2 do outro lado, eles vão ser multiplicados, então eu vou ter cosseno de x igual a raiz de 5 mais a raiz de 3 sobre 4. Agora eu vou achar o seno. Por quê? Se eu conseguir colocar o seno de x sobre o cosseno de x, eu vou ter a tangente de x. E se eu tiver a tangente de x, eu consigo calcular a tangente de 2x. Então, eu vou focar em achar primeiro o seno e o cosseno de x. Eu vou fazer uma substituição aqui na primeira equação. Onde tem um cosseno, eu vou botar essa expressão aqui. Eu vou ficar com a raiz de 5 mais a raiz de 3 sobre 4, mais o seno de x é igual a raiz de 5 sobre 2. E aí eu vou passar isso aqui para o outro lado. O que eu vou ter é o seguinte. O seno de x é igual a raiz de 5 sobre 2 menos a raiz de 5 mais a raiz de 3 sobre 4. Vou ter que pôr parêntese porque eu vou ter que mudar os sinais. Bom, o MMC aqui é 4. 4 dividido por 2 é 2 e 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. 4 dividido por 4 é 1, e 1 vezes essa expressão aqui é ela mesma. Então, a gente vai ter que o seno de x é igual a 2 raiz de 5 menos raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 4. A gente vai ter aqui raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 4. Raiz de 5 por quê? Porque 2 raiz de 5 menos raiz de 5 eu posso subtrair, vira 1 raiz de 5. Eu tenho o cosseno e tenho o seno, eu posso perfeitamente, com essas duas informações, calcular a tangente de x. A tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Então, a tangente de x será raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 2, que é o seno, está aqui embaixo, sobre o cosseno, raiz de 5 mais raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, a gente pode cancelar os dois. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que a tangente será igual a raiz de 5 menos a raiz de 3 sobre... Vou botar aqui. Sobre. Vai ficar a raiz de 5 menos a raiz de 3 sobre a raiz de 5 mais raiz de 3. E a gente vai ter que racionalizar. Raiz de 5 menos raiz de 3, raiz de 5 menos raiz de 3. Em cima, vai ter que ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Embaixo é só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 25 menos
2 raiz de 15, porque eu posso multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 3, mais 3 sobre 5 menos 3, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. 25 não, né? Vem aqui, tem um erro. A raiz de 25, que é 5. 5 mais 3 vai dar 8. Menos 2 raiz de 15 sobre 2. Como eu posso dividir tudo por 2, 8 dividido por 2 é 4, e 2 raiz de 15 dividido por 2 é raiz de 15. Isso aqui equivale à tangente de x. Lembrando que a gente não quer a tangente de x, a gente quer a tangente de 2x, mas a gente vai guardar essa informação aqui. Vamos então agora achar a resposta para a questão, certo? A resposta é para achar a tangente de 2x. Para isso, a gente vai utilizar a tangente de x mais x, que é tangente de x mais tangente de x sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Ou você pega direto lá na fórmula, que é 2 tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. A gente acabou de encontrar essa tangente de x. Então, a gente vai só substituir os valores aqui, tá certo? Vamos, então, fazer a substituição. Substituindo, a gente vai ter que tangente de 2x é igual a 2 vezes 4 menos raiz de 15 sobre 1 menos 4 menos raiz de 15 ao quadrado. Em cima, a gente vai multiplicar. Eu vou ter 8 menos 2 raiz de 15. E embaixo, eu vou ter 1 menos, parêntese, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Vocês precisam ter os produtos notáveis aí de cabeça para a gente não perder tempo fazendo essas contas. 8 menos 2 raiz de 15 sobre 1 menos 16 mais 15 dá 31. Como tem um sinal de menos aqui fora, menos com mais dá menos. E aqui eu tenho menos 8 raiz de 15. Menos com menos vai dar mais. Certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 8 menos 2 raiz de 15 sobre menos 30 mais 8 raiz de 15. Eu vou fazer assim. Eu vou mudar embaixo a posição, tá bom? Vou deixar dessa forma aqui. Eu vou botar primeiro o 8 raiz de 15 menos 30. Agora, a gente vai ter que racionalizar isso daqui, porque o item está racionalizado. Então, vejamos. Eu vou multiplicar embaixo e em cima pelo conjugado, ou seja, a mesma coisa que tem embaixo, mas eu vou mudar o sinal aqui. Então, a gente vai ter o seguinte. 8 vezes 8 raiz de 15 vai dar 64. Então, a gente vai ter aqui o 64 raiz de 15. E 8 vezes 30 dá mais 240. Tá aqui. 8 vezes 30 vai dar mais 240. Menos 2 raiz de 15 vezes 8 raiz de 15 vai dar menos 16 vezes 15. E 2 raiz de 15 vezes 30 vai dar menos 60 raiz de 15. Tudo isso sobre 64 vezes 15 menos 900, porque aqui a gente vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. 64 raiz de 15 menos 60 raiz de 15 vai dar 4 raiz de 15. Esse produto aqui vai dar 240. Então, vai dar mais 240 menos 240. É zero. Eu não preciso colocar. Tá bom? E aí, a gente vai ter, então, embaixo, 960, que é 64 vezes 15,
menos 900. Bom, vai ficar 4 raiz de 15 sobre 60, que dá para simplificar, dá para dividir aqui por 4 e dá para dividir por 4. Então, o que a gente vai ter no final é a raiz de 15 sobre 15, certo? Essa será a resposta, essa será a tangente de 2x. Então, voltando aqui para o início da questão, para a gente procurar o item correto, vai ser a raiz de 15 sobre 15, item B. Vai ser a tangente de 2x. Vocês precisam, pessoal, ter as fórmulas na ponta da língua. Vocês não podem ficar sempre recorrendo a um caderno, a uma anotação, para estar sempre resolvendo as questões. Então, quando eu passo fórmula para vocês, vocês precisam já ter memorizado essas fórmulas, até para que as resoluções das questões sejam até mais rápidas e mais práticas, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu vou deixar os formulários para as atividades que vocês vão fazer. Vou também deixar um mini teste. Ele vai estar programado para amanhã, às 14h30, se eu não me engano. Eu vou confirmar o horário ainda, mas eu vou deixar aqui na descrição da atividade. Na descrição da atividade você vai ter o horário do teste. Ele só vai ficar aberto naquele horário específico, pessoal. Então, para que você possa realizar o teste, você precisa acessar a plataforma naquele horário. Assim que o teste estiver disponível, o tempo já vai estar valendo e você já vai ter que respondê-lo, tá bom? Vai ter mais ou menos aí 1h30, 2 horas para responder esse teste, um teste de 8 questões, abordando somente questões de matemática 5, desse assunto aqui, sobre trigonometria, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, tá certo? Secante, cossecante, cotangente, adição de arcos, arcos duplos e arcos metade, tá bom? Até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.